Olá, alunos. Vamos dar início à aula de biologia. E o nosso assunto hoje é o polialelismo, ou polialelia, ou também chamado de alelos múltiplos. E a herança do sangue. Então, eu juntei a aula 17 e a aula 18, que são duas aulas muito curtas, em uma videoaula só. Então, iniciando com a polialelia. Vamos ver o que vem a ser a polialelia. A polialelia, ou os alelos múltiplos, ao estudar a genética, observamos duas qualidades de genes alelos. No albinismo, por exemplo, o gene dominante, que é o azão, determina a pele normal, ou seja, a produção de pigmento, né, de melanina. E o seu alelo recessivo, que é o azinho, ele determina o albinismo, que é a não produção de pigmento que dá a cor à pele, né, a melanina. E outro exemplo, nas ervilhas, o gene dominante determina sementes com superfície lisa, enquanto o gene recessivo, o Rzinho, determina sementes com superfície rugosa. Quanto à pelagem de cobaias, o gene Lzão determina pelo arrepiado, enquanto o Lzinho determina o pelo liso e assim por diante. Sabemos que os genes são pedaços de DNA e que organismos diploides sempre irão apresentar dois alelos de cada gene. Um sendo proveniente do pai e o outro da mãe. Lembrando que se encontram em cromossomos homólogos. Assim, certos genes podem sofrer mutações ao longo do tempo, originando vários genes alelos. Por exemplo, se um gene azão se duplica, ele originará dois alelos azão idênticos a ele. Se esses genes azão também se duplicarem, também produzirão genes azão idênticos. Mas se houver uma mutação nesse gene azão, ele se modificará, podendo então ser chamado de azinho, ou seja, recessivo. Esse gene modificado produzirá uma proteína diferente, talvez porque somente um aminoácido tenha sido trocado. Lembrando que essas mutações podem acontecer quando um cromossomo se duplica e na hora dessa autoduplicação houver a troca de apenas um aminoácido. Aí toda a proteína já será diferente. O gene azão e o gene azinho podem sofrer uma, duas, três ou até várias mutações, originando então uma série de múltiplos alelos que controlam o mesmo caráter, ou seja, a mesma característica. Dessa forma, podemos dizer que os alelos múltiplos se originam por mutações de genes pré-existentes. Esse fenômeno também pode ser chamado de polialelia. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? O gene dominante, azão, se duplicou, formou dois iguais, cada um se duplicou novamente, até ocorrer uma mutação. A primeira mutação, que gerou um recessivo, um alelo diferente, que quando se duplicou também gerou dois iguais, mas aqui houve uma segunda mutação, dando origem, então, a um outro alelo. Então, aqui nesse caso, a gente tem três alelos diferentes. Para entender melhor a polialelia, citaremos a cor da pelagem dos coelhos, que é um exemplo clássico de alelos múltiplos. O gene Czão determina a cor da pelagem como sendo castanho acinzentada, que a gente chama de selvagem ou agute. O gene CH determina a cor do pelo como sendo cinza prateado, que são os chinchila. O gene CH determina a pelagem branca, com as extremidades escuras, que é o himalaio. E por último, o gene Czinho,
que determina a pelagem branca, que é a albina. Então, aqui a gente tem os exemplos, né? O agute, chinchila, o himalaia e o albino. Então, vai existir uma relação de dominância. O gene cesão, ele determina a pelagem agute, que é o cinza escura, cinza escuro, e ele vai dominar sobre os outros. Então, se um coelho tiver um desse gene, ele já vai ser cinza escuro. O chinchila, ele domina apenas sobre o Himalaia e sobre o albino. Então, se tiver um gene CH e não tiver o cesão, ele vai ser um chinchila. Aí ele pode ter o CH ou CH junto com H, um heterozigoto, ou com o Czinho, que é o albino. O Himalaia, ele domina somente sobre o gene Czinho. Então, ele pode ser homozigoto, né, CHzinho, CHzinho, ou heterozigoto, CHzinho, Czinho. O gene cesão que condiciona o pelo selvagem é dominante sobre os outros 3 alelos. E o gene CH, que condiciona o pelo chinchila, embora seja recessiva em relação ao gene cesão, ele é dominante sobre o Himalaia e sobre o albino. E o gene para o Himalaia, que é o CH pelo Himalaia, é recessivo em relação ao gene cesão e em relação ao gene CCH, mas ele é dominante ainda sobre o recessivo Czinho. O gene Czinho que condiciona o fenótipo albino é recessivo em relação aos 3 outros tipos de genes. Então, vai existir uma relação de dominância. Opa, desculpa, eu queria outra coisa aqui. Apontadora laser. Existe essa relação de dominância. Então, o gene cesão, ele vai dominar sobre os outros 3, tá? Sobre o CCH, que domina sobre o H, que domina sobre o albino. Então, essa relação de dominância. Se um coelho tiver, por exemplo, um cesão com Hzinho, ele vai ser agute, né? Vai ter o pelo castanho. Em relação ao fenótipo, né? O agute é o selvagem, chinchila, himalaia, o albino. Os genes cesão, C, CH, CHzinho e Czinho. Então, o dominante para os demais genes, ele domina somente sobre o Himalaia e o albino, o Himalaia domina somente sobre o albino, e o albino é recessivo em relação aos 2. Então, para ser branco, ele precisa ter 2 alelos recessivos. Então, o agute, ele vai ter 4 fenótipos, tá? Cesão, cesão, cesão CH, cesão H e cesão Czinho. O chinchila, apenas 3, né? O homozigoto aqui, CH, CH, heterozigoto, CH com o Himalaia, com H, e CH com o albino. Já o Himalaia vai ter apenas 2 genótipos, o homozigoto, CHzinho, CHzinho, e o heterozigoto, CHzinho, Czinho. O albino apenas homozigoto, Czinho, Czinho. A polialelia é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Para a cor do olho da mosca da banana, que é a Drosophila melanogaster, existem alelos múltiplos que, quando se combinados 2 a 2, originam várias tonalidades. Nos vegetais também é comum vermos o fenômeno da polialelia, principalmente na autoesterilidade, o que não permite que haja autofecundação ou fecundação de indivíduos com padrão genético muito próximo. Por exemplo, no tabaco, o grão de pólen possui o alelo S1, que impede o crescimento nos carpelos de flores portadoras do mesmo gene. Dessa forma, esse grão de pólen só fecundará se o carpelo for S2 com S3, o S3 com S4 e assim por diante.
Aula 18, então, sobre os grupos sanguíneos do sistema ABO. Hoje veremos apenas o sistema ABO. Na próxima aula, o sistema RH, que aí pode ser negativo ou positivo. Então, a gente tem 4 tipos de sangue. Na verdade, 8, né, se a gente considerar negativo e positivo. Mas hoje a gente vai se fixar apenas no sistema ABO, sem levar em consideração se é RH positivo ou RH negativo. Então, a gente tem sangue do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. Antes da descoberta do sistema ABO, muitos acidentes ocorreram devido ao desconhecimento de que o sangue das pessoas não é necessariamente igual. Foi somente no início do século XX que o médico austríaco Karl Landsteiner, juntamente com sua equipe de colaboradores, descobriu a existência de grupos sanguíneos através de pesquisas feitas a partir do sangue de várias pessoas diferentes. Eles observaram que quando o sangue de uma pessoa era misturado ao de outra pessoa, o sangue podia ou não podia se aglutinar. Dessa forma, eles concluíram que na espécie humana existem 4 tipos sanguíneos conhecidos como tipo A, B, AB e O. Essa aglutinação ocorre quando um doador, né, quando uma pessoa recebe sangue de uma pessoa que não combina com o sangue dela. Então, as hemácias do doador é que vão se aglutinar, ou seja, vão se amontoar, vão formar um aglomerado de células. Então, isso pode ser bastante perigoso, né? O médico descobriu que nossas hemácias contêm substâncias chamadas de aglutinogênios, que varia de pessoa para pessoa. Descobriu-se também que no plasma sanguíneo existem anticorpos batizados de aglutininas. Elas têm a capacidade de reagirem com os aglutinogênios. Tanto os aglutinogênios quanto as aglutininas são determinadas geneticamente. Então, os aglutinogênios e aglutininas no sistema ABO. Os aglutinogênios são substâncias, na verdade, são proteínas encontradas na membrana plasmática das hemácias, né, que são as células que transportam oxigênio e gás carbônico. Enquanto as aglutininas são anticorpos, também têm origem proteica, presentes no plasma sanguíneo e que atuam contra determinados aglutinogênios. Então, a gente considera que os aglutinogênios sejam o antídoto e as aglutininas os anticorpos. É que nem uma reação, né? Os anticorpos, eles vão destruir, né? Ou, por exemplo, um agente invasor, uma bactéria, um vírus, tá? Que no nosso caso é um corpo estranho. Bom, existem 2 tipos de aglutinogênio, o A e o B. O aglutinogênio A está presente no sangue A, enquanto o B está no sangue do tipo B. As pessoas com sangue AB possuem ambos aglutinogênios, tanto A e B. Já as pessoas de sangue do tipo O não possuem o aglutinogênio em suas hemácias. Mas, em compensação, eles vão possuir os 2 tipos de aglutinina. Então, pessoas que possuem o sangue do tipo A apresentam aglutinogênio A e a glutinina anti-B. Já as pessoas que possuem o sangue do tipo B apresentam aglutinogênio B e a glutinina anti-A. As pessoas com sangue do tipo B, ou melhor, do tipo AB, apresentam aglutinogênio A e B, mas não apresentam nenhum tipo de aglutinina. Enquanto as pessoas com sangue do tipo O
não apresentam nenhum tipo de aglutinogênio, mas possuem aglutinina anti-A e anti-B. Essas pessoas eram chamadas de grupo zero, justamente por eles não apresentarem essas proteínas, né, esse aglutinogênio nas suas hemácias. Mas depois passou a ser chamado de O. Então, aqui a gente tem um quadro, né, com os tipos de sangue, sangue A, aglutinogênio A, ou seja, o antígeno A, e anticorpo anti-B, ou seja, aglutinina anti-B. É chamado de anti, que vem de anticorpo. As pessoas do grupo AB, então, possuem os dois antígenos, mas nenhum anticorpo. As pessoas do tipo O não possuem antígeno, mas possuem os dois tipos de anticorpo, tanto anti-A quanto anti-B. Só mostrando novamente aqui as hemácias, né? São aquelas salas bicôncavas, justamente para aumentar a superfície de transporte de oxigênio e gás carbônico. Então, o sangue A possui aglutinogênio A, sangue B, aglutinogênio B, sangue AB possui os dois, né, A e B, e o sangue O não possui nada. Em compensação, o sangue O possui os dois anticorpos, tanto anti-A quanto anti-B, sangue B possui o anti-A e o sangue A possui o anti-B. Então, não pode haver troca de sangue entre um indivíduo que tem sangue A e outro indivíduo que tem sangue B. A gente já vai ver essa relação. Quem doa para quem? Considerando-se apenas o sistema ABO, né, sem considerar o sistema RH, podemos fazer algumas afirmações importantes em relação à transfusão de sangue. Então, os indivíduos de sangue do tipo O podem doar para qualquer pessoa, pois não possuem os aglutinogênios nas hemácias. Devido a esse motivo, são conhecidos como doadores universais. Esses indivíduos, no entanto, só podem receber sangue do tipo O, pois apresentam aglutinina anti-A e anti-B. Em relação ao número de pessoas, assim, no mundo, a maior parte delas apresenta sangue do tipo O. Os indivíduos com sangue AB podem receber sangue de qualquer tipo, pois eles não apresentam as aglutininas em seu plasma. Devido a esse motivo, são chamados de receptores universais. Esses indivíduos, no entanto, podem apenas doar para indivíduos com o sangue AB, pois possuem tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B em suas hemácias. Os indivíduos do sangue A não podem doar sangue para indivíduos do sangue B, pois as hemácias seriam atacadas pelas aglutininas anti-A. Eles podem doar para pessoas com sangue A e pessoas com sangue AB. Pessoas com sangue A podem receber doações de pessoas com sangue A ou sangue O. E os indivíduos do sangue B não podem doar para os de sangue A, pois suas hemácias seriam atacadas pelas aglutininas anti-B. Eles podem doar, portanto, para as pessoas com sangue B e pessoas com sangue AB. Pessoas com sangue B podem receber doações de pessoas com o mesmo sangue ou o sangue O. Aqui a gente tem aquele esqueminha, né? Então, as pessoas do grupo O são as doadoras universais, podemos doar para A, para B e para AB, para elas mesmas, né? Então, as pessoas de sangue O só recebem de O. Pessoa de A recebe de A e de O, e pode doar para AB. Pessoa do B, do grupo B, a mesma coisa, doa para ele mesmo ou apenas para o grupo AB. E o grupo AB, que é o receptor universal, já que ele não possui os anticorpos, ele pode receber qualquer tipo de aglutinogênio no seu corpo, porque ele já tem os dois tipos, né? Então, ele doa somente para ele mesmo.
Em relação ao sistema RH, a gente vai ver na próxima aula. Como ocorre a herança dos grupos sanguíneos no sistema ABO? Então, a produção de aglutinogênios A e B são determinadas respectivamente pelos genes isão A e isão B. Eu vou chamar IA, E e B. Um terceiro gene chamado isinho, né, o recessivo, condiciona a não produção de aglutinogênios. Trata-se, portanto, de um caso de alelos múltiplos. Então, são 3 alelos na população. Claro que cada indivíduo vai ter apenas 2, né? Então, eles vão se combinar de 2 a 2. Então, a gente tem o A, o B e o Izinho. Entre o A e o B, há uma codominância, porque se o indivíduo tem estes 2 genes, ele vai produzir tanto o aglutinogênio A quanto o B. Mas cada um deles domina o gene recessivo, que é o Izinho. A Izinho é o recessivo, então. Então, vamos à genética. Então, o fenótipo das pessoas do grupo A, né, o fenótipo A, terá 2 possibilidades de genótipo, homozigoto, IA, ou IA-Izinho, né, já que ele domina sobre o Izinho, que é o recessivo. Pessoas com fenótipo B, é a mesma coisa, homozigoto ou heterozigoto. Já as pessoas com fenótipo AB terão apenas um genótipo, que é o IA e o IB. E as pessoas do grupo O também terão apenas um fenótipo, que é o recessivo, Izinho, Izinho. Em relação aos cruzamentos, ainda não, tem mais um slide aqui. Então, a partir desses conhecimentos, fica claro que se uma pessoa do tipo sanguíneo A receber sangue tipo B, as hemácias contidas no sangue do doador seriam aglutinadas pelas aglutininas anti-B do receptor e vice-versa. Então, em relação aos cruzamentos, aqui eu fiz rapidamente um cruzamento entre um indivíduo heterozigoto do sangue A com um heterozigoto do sangue B. Então, lembrando que a gente vai juntar, né? Porque na hora da formação dos gametas, esses alelos aqui, o IA e o Izinho, eles vão se separar, indo para gametas diferentes, assim como nesse indivíduo aqui. Então, vamos juntar o primeiro com o primeiro. Vai dar um indivíduo IA e B, ou seja, uma pessoa do grupo AB. Se a gente juntar o primeiro da esquerda com o segundo da direita, a gente vai ter um heterozigoto, IAzinho, no caso, grupo sanguíneo A. O segundo com o primeiro vai dar Izão B com o Izinho, né? O heterozigoto. E Bzinho, ou seja, o sangue do tipo B. E Izinho com Izinho vai dar um indivíduo com sangue O, ou seja, com os 2 alelos recessivos. Então, num cruzamento ou num casamento, vamos supor, onde o pai é do grupo A, mas é heterozigoto, e a mãe do grupo B também é heterozigoto, é a única forma dos filhos terem 4 tipos de sangue diferentes, sem considerar o sistema RH, tá? Só estamos vendo o sistema ABO. E aqui mais um pequeno exemplo também, aqui o símbolo do masculino, então os gametas, né, IAzinho do homem, e o símbolo do feminino, então a mulher é do tipo IA e B, ou seja, do tipo sanguíneo AB, e o homem é do A. Então, a gente pode também separar e colocar aqui no quadro de Punnett, né? Então, vamos juntar o primeiro com o primeiro, vai dar uma pessoa homozigota de sangue A. O primeiro com o segundo, vai dar uma pessoa do grupo A também, só que heterozigoto, tem um recessivo. O primeiro com o segundo vai dar uma pessoa do tipo AB, e o segundo com o segundo, uma pessoa do tipo B. E encerrando
a nossa aula de hoje. Encerrando o compartilhamento. Obrigada, gente. Tchau, tchau.